Olá, muito boa tarde para você. Quem diria, hein? Que hoje a gente estaria numa situação ainda pior do que quando começou a pandemia, né? Daqui a pouco tem uma reportagem especial do impacto de um ano dessa pandemia terrível do coronavírus no esporte brasileiro e mundial. Antes, um papo com o Iago Pikachu, que está saindo do Vasco depois de um bom tempo defendendo essa camisa. Glaibson Iago Souza Lisboa, o Pikachu. Pikachu? Do apelido folclórico para uma história marcante em 5 temporadas em São Januário. Não tem como eu não ser vascaíno por todo o momento que eu passei aqui, né? Um carinho muito grande que eu vou levar pro resto da vida. Só que tudo acabou com o telefonema do diretor de futebol, Alexandre Pássaro. Eu tive aquele período de férias, né? De uma semana mais ou menos. E depois o clube me ligou avisando que iria prolongar um pouquinho mais, porque no momento eu não estava nos planos. Não foi fácil dizer adeus a companheiros e funcionários. Muitos chegaram a chorar, ficaram bastante abalados. Eu também fiquei bastante abalado, bem triste, porque, querendo ou não, foram 5 anos de convivência, mesmo que seja profissional, mas você acaba se apegando a tudo, né? Do porteiro, do roupeiro. Pikachu é o lateral com mais gols na história do Vasco e com mais jogos pelo clube no século XXI. Foi campeão carioca em 2016 e artilheiro da equipe em 2 temporadas, 2018 e 2019, mas deixa o Vasco na Série B do Brasileirão. Eu acredito que era o momento certo, claro que não da maneira que está sendo, né, depois do rebaixamento, mas eu acredito que eu fiz meu papel da melhor maneira possível, me doei o máximo. Pikachu assinou com Fortaleza e vai jogar a Série A do Brasileirão, sem descartar uma possível volta para o Vasco no futuro. Eu acredito que se tiver a oportunidade de voltar, eu voltarei. Não tem como esquecer tudo que eu passei dentro do clube, né, nesse período. E quem também está de saída é o meio argentino Benítez. Ele tinha contrato com o Vasco até junho, mas aí rescindiu o vínculo para poder jogar até o fim do ano pelo São Paulo. E aí, como parte do acordo, o atacante Paulinho Boia, do São Paulo, chega por empréstimo, então, ao Vasco. Agora, olha só o que aconteceu na Copa do Brasil Sub-20. 7 jogadores do Perilima, da Paraíba, testaram positivo para a Covid-19 horas antes da estreia contra o Bahia. O time entrou em campo com só 8 jogadores e um meio-campo improvisado no gol, gente. Mesmo assim, ainda conseguiu sair na frente, só que depois levou a virada 4-1. O jogo acabou ainda no primeiro tempo, porque 2 jogadores do Perilima saíram machucados de campo, aí a partida foi encerrada por falta de jogadores. E morreu ontem, aos 45 anos, o ex-jogador Gilmar Fubá, campeão mundial pelo Corinthians. Gilmar era muito identificado com a torcida do Corinthians, jogou no clube entre 1996 e 2000, além do Mundial, participou dos títulos do Brasileirão de 98 e 99. O Gilmar lutava contra um câncer de medula óssea desde 2016. Olá, um grande abraço a todos. O revezamento da tocha olímpica, que está marcado para começar na semana que vem, precisou sofrer algumas modificações por causa da pandemia. Inicialmente prevista para receber 3.000 convidados, a cerimônia, que acontece num centro esportivo de Fukushima, será fechada ao público. Durante os 121 dias do revezamento, os organizadores terão a colaboração da polícia e das autoridades locais de cada província para controlar o número de espectadores nas ruas. Se a movimentação for considerada perigosa, com aglomeração, algumas etapas poderão ser encurtadas ou mesmo canceladas. O comitê também anunciou que 2 eventos teste de tiro esportivo e skate foram adiados, de abril para maio. Olimpíadas de Tóquio, despertando o melhor de nós. Ainda hoje, uma reportagem especial sobre um ano da Covid-19 no esporte. E no Botafogo, um velho conhecido está de volta para reforçar o time.
O Botafogo tem a volta de um velho xerife. Reapresentação com cara de reconciliação. Em junho de 2020, Joel Carli teve o contrato rescindido. Entrou na justiça cobrando cerca de 10 milhões de reais do Botafogo. Mas as partes entraram em acordo. Primeiramente, falar para o torcedor que pode ficar tranquilo. A questão econômica ficou bem favorável para o clube, mas também tem uma questão humana, que eu sempre falei, que eu sou muito feliz aqui. Na lista dos estrangeiros com mais jogos pelo clube, o argentino de 34 anos é o segundo. E na conquista do último título, o Carioca de 2018, foi ele que ergueu a taça. O glorioso é campeão carioca de 2018! A história do Carli no Botafogo começou em 2016, quando o time estava voltando para a primeira divisão. Agora é o contrário. O Botafogo caiu e ele está de volta para ser um dos líderes do grupo que vai tentar recolocar o clube na elite do futebol brasileiro. Uma situação delicada, uma situação de reestruturação. Mas nosso clube continua sendo gigante. Eu amo esse clube. Eu tenho uma felicidade muito grande de estar de novo aqui. A gente tem bastante convicção que a gente vai ter muito sucesso juntos novamente. Seja bem-vindo, Carli. Começou o vai e vem da temporada para o elenco principal do Flamengo depois de 17 dias de descanso. Entre os jogadores, Gabigol, que treinou normalmente após ser flagrado num cassino clandestino em São Paulo no domingo. Nenhum atleta teve nenhum sintoma de Covid, nenhum atleta teve nenhum exame alterado em função disso, o que nos dá uma segurança para a gente seguir o nosso trabalho aqui. O último a se apresentar é o Arrascaeta. Ele ganhou um tempinho a mais para voltar do Uruguai e se junta ao grupo hoje à tarde. Mas teve gente no Flamengo que não teve folga por causa de lesão. O zagueiro Rodrigo Caio passou esses dias em tratamento para se recuperar de um problema no músculo adutor da coxa direita. Mesmo com a lesão, o Rodrigo Caio fez questão de jogar as duas últimas partidas do Brasileirão contra o Internacional e o São Paulo. Realmente, após esse jogo, teve uma piora no quadro, nessa lesão. Vem tratando desde então de maneira integral para que a gente possa, o mais breve possível, que ele tenha um retorno junto com os companheiros. Bastava uma vitória para o Sesc Flamengo chegar às semifinais da Superliga. Por essas reações, dá para perceber que ontem não foi um bom jogo para o time do Bernardinho. Polina Raimova, ela tá querendo o jogo, ela tá no gás. A oposta do SESI Bauru mostrou por que uma das maiores pontuadoras da atual edição da Superliga e a melhor sacadora. 17-13, ex! Polina sensacional! Não foi só uma vez que o Bernardinho deu aquela olhadinha pro alto para ver o placar do jogo. Sabe por quê? A Polina não parava de pontuar. Quando ela tá dessa maneira, né, Luiz, fica difícil parar a Polina. A Polina fez apenas 6 pontos na derrota do SESI Bauru no primeiro jogo das quartas de final. Já nessa segunda partida, ela comandou o ataque e foi a maior pontuadora do jogo com 20 pontos. Eu estava um pouco triste, porque eu não pude ajudar o time como eu posso. Hoje nós respeitamos o oponente e voltamos a estar juntas porque hoje era a última chance. O último ponto tinha que ser da Polina. O SESI Bauru fechou o jogo em 3-0. Agora a série melhor de 3 jogos está empatada. Atenção pro ponto do jogo entre Minas e Blumenau. Solta o braço, grande saque do Escobar. Evandro levanta, Gabriel ataca, a bola entra no bloqueio, Laço com o pé, Juninho tem a bola pra fechar. Laço no alto, Mike salva, o William pra Escobar. Teve defesa do Renato, sensacional, toque na rede do Evandro, acabou! 3-1 e o Minas é o primeiro classificado para a semifinal da Superliga masculina. O Ministério da Saúde decidiu que os atletas brasileiros de alto rendimento que pertencem às Forças Armadas vão ser vacinados contra a Covid-19 como grupo prioritário. De acordo com o Ministério da Defesa, 541 atletas fazem parte desse programa de alto rendimento.
O podcast Rodada Tripla recebe o Marco Antônio Laporta, chefe da missão brasileira nas Olimpíadas de Tóquio, e analisa os impactos de um ano da pandemia no esporte. Está lá, ge.globo/Rodada Tripla. A seguir, o assunto é esse mesmo, reportagem especial Covid no esporte, um ano depois, e muitos campeonatos estaduais voltam a ser paralisados. Também o impacto nos atletas olímpicos que estão se preparando para os Jogos de Tóquio. Na pior fase da pandemia, alguns estaduais vivem um momento de indefinição. Paulistão foi suspenso por 15 dias pelo governo de São Paulo e os clubes, junto com a Federação Paulista, estão buscando uma alternativa para dar continuidade ao campeonato em outro estado. Uma das alternativas seria Minas Gerais, só que hoje o governo mineiro proibiu a realização de jogos de equipes de fora e vai avaliar também a sequência do campeonato local. Um ano se passou e o esporte, assim como todos os setores da sociedade, continua sofrendo o impacto da Covid-19. Um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. Cientistas já sabem que pode haver contágio entre humanos. Os pacientes infectados estão isolados. A maior preocupação é a de que a doença possa se espalhar. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. Um surto sem precedentes. O surto do novo coronavírus pode ser caracterizado como uma pandemia. A Covid-19 é uma pandemia. Disseminação da doença causada pelo novo coronavírus como uma pandemia. Pandemia. Essa pandemia do coronavírus sacudiu decisivamente diversos eventos esportivos nas últimas 24 horas. O campeonato inglês, por exemplo, assim como a FA Cup, a Copa da Inglaterra, estão suspensos. No começo da tarde deste sábado, houve um comunicado oficial decidindo pela suspensão do campeonato. Uma atitude dura e bastante sensata, por parte da Confederação Brasileira de Voleibol, para que a gente entenda, o que vai acontecer. Mais importante do que um jogo de futebol é a saúde, Campeonatos paralisados e suspensos no mundo todo, não será diferente no Brasil. As pessoas foram aconselhadas a ficar em casa. Exatamente, aí a gente mostra o mapa de onde fica o Wuhan. E a gente vai conversar então agora com a Milene para saber como é que está a situação por lá. Quanto tempo já você está assim dentro desse apartamento sem sair? Hoje completa 12 dias. A proposta que eu tive foi do Wuhan, uma equipe chinesa, e foi o epicentro, o epicentro do coronavírus. E aí a gente foi vendo que era de fato uma coisa muito séria. E aí a gente começou de fato a ficar muito preocupado, porque a gente não sabia como que o vírus era transmitido, e os noticiários do Brasil que me preocupavam, porque na China eu não conseguia entender, a gente não tinha noção do que fato era. Um médico de Bérgamo, na Lombardia, falou aos jornais italianos que nos hospitais eles estão tendo que escolher quem tratar, como se faz em uma guerra. Fiquei praticamente preso na Itália durante quase 50 dias em lockdown total e depois não tinham mais voos, De um voo fretado entre os franceses e os portugueses para tirá-los do país. Foi onde eu tive a oportunidade de deixar o país também. Um ritmo cada vez mais rápido, o novo coronavírus foi se espalhando. Serão semanas duras, serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Agora é oficial, as Olimpíadas de Tóquio 2020 foram adiadas para o ano que vem. A sensação geral aqui em Tóquio era de que não dava mais para aguardar por uma decisão. Agora, com mais tempo, todas essas estrelas vão poder fazer uma preparação adequada para um evento de grande porte. Durante 4, 8 anos, as pessoas se preparam para aquele evento. E esse adiamento mexe com os planos pessoais de todo mundo, mexe com a vida fora do esporte dessas pessoas, Vai começar o Brasileirão 2020
Goiás e São Paulo, o jogo é suspenso pelo STJD. Nós temos 10 jogadores com Covid, 10 jogadores testados de forma positiva do elenco do Goiás, a maioria desses jogadores titulares do time. 7 jogadores do Flamengo estão com Covid-19. O Flamengo também formalizou um pedido de adiamento do jogo contra o Palmeiras. 2 tenistas que jogaram um torneio de exibição sem medidas de segurança contra o coronavírus estão doentes, né? E hoje foi anunciado que outros 2 também têm Covid-19 e um deles é Novak Djokovic, que é o melhor do mundo no tênis e que promoveu esse torneio. Máscaras em quadra chamaram a atenção no vôlei feminino na semana passada. Reflexo do aumento de casos de Covid-19 na Superliga Feminina. Com base em protocolos rígidos de isolamento e segurança, respeito à ciência e uso de tecnologia, a NBA criou um experimento médico, social e esportivo único. A bolha, sem torcida presencial, sem deslocamentos para viagens, a bolha criou um ambiente esportivo imprevisível. O campeão olímpico Bruno Schmidt está se recuperando da Covid, né? Olha que notícia boa. Ele deixou o hospital ontem, depois de 13 dias internado. Foram 5 na UTI. Atenção que a gente ainda não superou e não viramos essa página do Covid, que ainda está bem crescente ainda e alarmante no nosso país. Segundo a Fiocruz, o aumento no número de mortes é resultado do relaxamento do distanciamento social, do aparecimento de uma variante mais contagiosa do vírus e do colapso do sistema de saúde. 279.602 pessoas já perderam a vida para a doença desde o começo da pandemia. Sempre você é uma pessoa que carrega uma esperança de que dias melhores virão, que a gente vai estar em julho numa condição melhor do que a gente está hoje. A gente tem que viver um dia de cada vez, tentar se preparar da melhor maneira possível, não só fisicamente ou tecnicamente, mas principalmente mentalmente. Eu acho que acreditar é importante. O maior presente foi a minha vacina, né? Que eu tomei a vacina hoje, a primeira dose. Zagallo vacina, 13 letras. Hoje, para mim, em primeiro lugar, é a saúde e a vida. Saúde. Para todos nós. Isso aí, é usar máscara, evitar aglomeração, lavar sempre as mãos, cuidarmos uns dos outros e esperar. Ter paciência para chegar a vacina e passar esse negócio. Boa tarde, gente.